pessoal, então, para fechar aquele exemplo que nós vínhamos fazendo, mais uma questão, tá? Eu coloquei então aqui uma outra expressão, onde eu vou começar a resolver dentro do parênteses, né? Aqui, olha só, eu já saí resolvendo o primeiro, nós tínhamos dois números negativos, lembra, né? Sinais negativos, soma, a gente soma e mantém o sinal. Então, 7 mais 4 dá 11. Então, menos 11, já elimino o parênteses, tá? E nos demais, eu vou primeiramente só resolver os parênteses para deixar para retirar os parênteses só na próxima etapa. Então, olha só, eu copiei o sinal positivo e resolvi dentro do parênteses. Então, menos 5 mais 9, se eu devo 5, pago 9, vai me sobrar 4 em dinheiro. Ou também, mais sinais contrários, né? Prevalece na resposta o sinal do maior, como o maior número, maior módulo é o 9, então o 9 positivo, resultado positivo. Tá? Então pode pensar de diversas maneiras. Agora eu vou um pouquinho mais rápido porque a gente já vai se acostumando. Então aqui eu repeti novamente o mais para primeiro resolver dentro do parênteses. 2 positivos a gente soma e continua positivo, então dá mais 11. Tá? Agora, na linha de baixo aqui, eu aproveitei só para retirar os parênteses aqui, nessa parte aqui. Ó. Então, eu copiei o menos 11, né? E aqui, então, como é mais ali fora, prevalece esse sinal de mais, né? Então, fica mais 4. Aqui é a mesma coisa, sendo positivo aqui fora, prevalece o sinal do número dentro do parênteses. Então, continua mais 11. Tá? Então, aqui, eu optei em resolver para o lado aqui, eu não fui para baixo, não tinha espaço. Mas olha só como é que eu fiz. Eu preferi somar esses dois positivos primeiro. Então eu repeti o menos 11, né? E somei 4 mais 11, que vai dar 15. Dois valores positivos, né? Então a gente soma e continua positivo, fica mais 15. E finalizei resolvendo então esses dois aqui. Como esse aqui é positivo, né? É maior que, o 15 é maior que o 11, então fica positivo. 15 diminui o 11, fica 4 positivo. Então aqui tu pode pensar em saldo de gol, pode pensar na questão de dinheiro e dívida, como tu achar melhor, tá? Para te acertar melhor. Então aqui a gente fecha um exemplo de uma expressão como aquelas lá anteriores. Agora outro tipo de exercício, eu trouxe aqui nessas, ele vem escrito, né? O exercício, a gente vai ter que montar a continha aqui, né? Para resolver. Então a gente vai pegar conhecimento aí da aula anterior, né? A gente falou sobre módulo e o número simétrico, né? Então lembra que módulo, eu botei aqui, ó, como é que a gente faz? O módulo de menos 7 mais o simétrico de mais 5. Bom, então eu tenho que resolver essa conta aí. Então começa primeiro pelo módulo de menos 7. Eu botei aqui para te relembrar, ó. Módulo, lembra as barrinhas, né? Módulo do menos 7, então vai ficar mais 7. Lembra que módulo tem a relação com a distância, e a distância nunca é negativa. Então, o módulo de um número negativo é positivo, então é mais 7. Então, é esse mais 7 que eu vou colocar na expressão. Eu comecei a montar a minha conta, né? Então, nesse 7 eu vou somar, né, mais o simétrico do 5. Lembra o que é simétrico? Eu botei na reta numérica aqui, ó. Eu graduei ela, né, botei um mais 5 aqui, que é um número que a gente tem, né? Então eu quero o simétrico desse número. O simétrico desse número, lembra que simetria, lembra o eixo aqui, faz um eixo imaginário aqui, ó. A distância para um lado, tá? Tem que ser a mesma distância para o outro. Qual é o número que está na mesma distância lá para o lado negativo? O menos 5. Então o simétrico de mais 5 é menos 5. É o valor que eu vou botar na expressão. Então, de novo, o módulo de menos 7 é 7. Mais, o sinal de mais, o simétrico de mais 5, que é menos 5. E eu botei entre parênteses, por quê? Eu tenho que separar os sinais. Beleza? Vamos resolver agora. Então vai ficar mais 7, o 7 eu repeti, tirei o parênteses, cuidando do sinal, né? Positivo aqui fora, prevalece o sinal negativo, né? E então, para terminar, mais 7 menos 5 dá mais 2. Outro recurso que tu utiliza, e nós já fizemos isso também na outra aula,
é a reta numérica. Se tu está te atrapalhando para achar o sinal correto, para chegar ao resultado correto, usa a reta numérica. Por exemplo, se eu estou no 7 positivo, aqui 7 positivo, e menos 5, então eu vou andar 5 unidades para o lado esquerdo, né? Então vai ficar, ó, sai do 7, anda 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Onde é que tu vai parar? Tu vai parar no 2 positivo, que é o resultado da conta. Bom, então pessoal, aqui eu tenho uma outra situação, problema. Eu peguei uma situação do cotidiano, né, que é o extrato de uma conta bancária, e é onde nessa conta tem um saldo de R$520. Esse saldo ele é positivo, né? Como a gente não coloca sinal, é porque é positivo. E foi feito 2 pagamentos, né? Um pagamento de água e outro pagamento de luz. O pagamento, o dinheiro sai da conta, então esse valor aqui ele é negativo, né? Porque ele é debitado da conta, e o 305 também é negativo porque se trata de um pagamento. Então, para calcular o saldo que fica após os pagamentos, eu armei essa expressão aqui. Eu peguei o R$520, que era o dinheiro, né, e somei com os 2 débitos, as 2 despesas. Eu coloquei as 2 despesas entre parênteses, tá? Então, é R$520 de saldo mais o que foi gasto. O que foi gasto eu vou resolver primeiro, porque está dentro do parênteses. Então eu repeti o 520 mais a soma desses 2 valores. Por que eles foram somados? Porque ambos são negativos, é 2 dívidas. Eu somo as dívidas e continuo a dívida. Beleza, então aqui eu vou ter 520 mais o menos 464, vamos tirar o parênteses, né? Então, se é mais que antecede o parênteses, permanece o sinal que está ali dentro, então fica negativo, tá? Então, no final, R$520 positivo, que era o saldo da conta, menos o 464, que é o total das despesas, ele vai ficar com um saldo de R$56 positivo, porque o valor positivo era maior que o negativo, certo? O dinheiro era maior que a despesa, então sobrou positivo. Então o saldo final vai ser de R$56. Também aqui é importante nunca, na hora de trabalhar com os valores, desconsiderar os centavos, por eles serem zero, eu posso descartar, fica mais limpa a conta e a gente não se confunde. Outra situação é descobrir, né, o valor do x na expressão. E aqui é basicamente igual àquela outra que nós fizemos anteriormente, porque se eu tenho menos 8 e vou somar com um valor e eu tenho que chegar numa resposta igual a 10, é claro que se lá é negativo, esse aqui vai ter que ser positivo e vai ter que ser 10 unidades a mais que aquele lá. Então, provavelmente tu já perceba, né, que vai ter que ser igual a mais 18 para dar certo, né? Mas, se fica difícil, tu recorre à reta. Olha só, é muito bom na reta, porque aqui eu fiz ela, né? Então imagina, eu tenho que partir do menos 8, né? Tá aqui eu botei o menos 8, e eu tenho que chegar lá no 10. Aqui no 10 eu tenho que chegar, tá vendo? Então eu tenho que partir de lá e tenho que chegar aqui, certo? Que é a resposta, mais 10 é a resposta. Então olha só, se eu partir de lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa caminhada aqui, eu vou pegar um menos 8 e se eu chegar até o 0, eu vou ter andado 8 unidades, tá? Agora, do 0 até o 10, eu vou andar mais 10 unidades aqui. Então, eu andei 8 unidades aqui, mais 10 unidades aqui, dá 18 unidades. Eu andei para o lado direito, eu andei para o lado do positivo. Então, aqui vai ser positivo, vai ser de 18. Ó, 8 mais 10, até chegar no 10, que é a resposta. Mais 18. Pode fazer. Menos 18, menos 8, mais, aqui vai ficar mais, né? Menos 8 com mais 18, vai ficar mais 10. Fechou? A de baixo, mesma lógica. Olha bem, eu tenho que ter menos 14. Se eu tenho menos 7, para dar menos 14, eu tenho que somar um outro valor aqui que tem que ser negativo também, porque se esse for negativo e esse negativo,
a gente vai somar e vai prevalecer o sinal negativo, certo? Então, aqui só pode ser menos 7. Se tu não viu isso, se tu não conseguiu perceber isso aqui, assim, nesse cálculo mental, tu vai para a reta. Na reta, o que vai acontecer? Aqui na reta, o que eu fiz? Ó? Como eu não vou usar números positivos, eu nem botei os positivos, eu só botei o lado negativo. Tá? Então, eu vou partir do menos 7, tá aqui o menos 7. Eu vou partir daqui. Eu tenho que chegar no menos 14. Então, olha só, eu vou andar daqui do menos 7, vou de uma em uma unidade, ó. De uma em uma, e vou chegar lá no menos 14. Quantas unidades eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi para o lado esquerdo, né? Foi para o negativo, né? Ó, então aqui eu andei 7 unidades, então é menos 7. Menos 7 com mais, aqui vai ficar menos, né? Menos 7 com menos 7 dá menos 14. Daí fechou. Certinho? Valeu!